Somos estudantes da Engenharia da Computação da Univesp e viemos aqui apresentar um pouquinho do nosso trabalho de hoje. Somos do Polo de Guarulhos, né, turminha de 2017. E nesse semestre fomos trabalhar com a internet das coisas. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso tema, que é o modelo de implantação de sistemas da internet das coisas para o monitoramento do distanciamento social, um tema aí super atual que nós escolhemos. Quem somos? Quais são as pessoas componentes deste grupo? Nós temos a Camila Duelis, que foi nossa grande mentora nesse projeto mais uma vez, né, Camila? Nós tivemos o Carlos, super parceiro, preparador das nossas pesquisas. A Silvia, que fez todo o trabalho de revisão também junto com a gente. E o nosso casal, a Priscila e o Ronaldo, né? Ambos aí presentes em todas as atividades do processo. E eu, né, que fui convidado aí a fazer este vídeo, Jefferson Augusto, que vou explicar um pouquinho para vocês sobre essa questão do nosso projeto. Fomos orientados pela professora, né, a Rosana Saraiva, nossa grande mentora, tutora, que nos acompanhou, nos iluminou durante este caminho de dúvidas aí deste projeto. Vou falar um pouquinho sobre ele. Então, o que acontece? Qual que é o nosso problema? Sabemos que durante a questão da pandemia de Covid, uma das coisas mais interessantes que nós temos, uma das grandes armas, né, para evitarmos a contaminação e a propagação dessa pandemia, é o distanciamento social. Mas como conseguir realizá-lo num ambiente corporativo, por exemplo? Né? Como conseguir monitorar se as pessoas estão ou não respeitando o monitoramento? Né, o distanciamento social, né, como monitorar tudo isso. Então, em meio a tantas ferramentas de monitoramento, nós mesmos ficamos perdidos. Né? Nós falamos, a gente podia pensar, mas aí nós temos uso do celular, nós temos uso de crachá, nós temos os balizadores, encontramos diversas formas e a gente falou, puxa, se nós estamos perdidos, imagine então as empresas, as pessoas que estão precisando disso, como estarão também. Pensando nisso, utilizamos aí o Design Think, já utilizado em todos os outros projetos e mais uma vez neste, para nós questionarmos ao nosso público-alvo, né, os nossos stakeholders, o que seria essa questão da internet das coisas. Tivemos então a nossa primeira pesquisa com 68 entrevistados, olha que interessante. E aí nós fizemos algumas perguntinhas interessantes. Dá uma olhada nessa que nos chamou muito a atenção. Se as pessoas já ouviram falar o que é a internet das coisas, né? E as pessoas que tinham total domínio sobre isso, já sabiam, né? Enfim, haviam pesquisado, apenas 10 dos entrevistados, né? A maioria sabia apenas o básico, sabia, mas não sabia direito o que era, ou sequer nunca ouviram falar da internet das coisas. E é isso, a gente já levantou uma grande questão para a gente. A próxima pergunta, né, uma das perguntas que nós utilizamos, na verdade, foi como as pessoas gostariam de ser avisados desse distanciamento. E aí nós vimos uma situação bem interessante, onde 35 dos entrevistados disseram que gostariam de ser avisados diretamente sobre essa questão do distanciamento. Né? Então ele, quando tivesse a menos de 2 metros de alguém, um aparelho, algum dispositivo o alertasse disso. E já 28 disseram que além dele ser alertado, que uma central poderia ser alertada também. Então isso foi bem interessante e importante para o nosso projeto. E aí, onde estaria esse dispositivo, né? Qual que seria o melhor dispositivo para isso? E aí nós percebemos que 28 dos entrevistados acharam que um crachá que pudesse medir esse distanciamento seria bacana, 18 a pulseira e 21 utilizaram o seu próprio smartphone para isso. Então, também foi uma grande questão para desenvolvermos o nosso projeto. Juntando tudo isso, a primeira coisa que nós pensamos, vamos desenvolver um aplicativo para tomada de decisão, onde a pessoa vai dizendo, olha, a quantidade de pessoas, onde que tá, se eu sou uma escola, se eu sou um shopping, enfim. E aí chegasse numa solução, a gente parou para pensar que isso não seria bacana, até seguindo as dicas da nossa própria orientadora, vamos facilitar as coisas e não dificultar
tudo isso, né? A gente percebeu que poderia ser um dificultador. E aí pensamos em algo mais simples, mas muito mais de fácil acesso, ainda mais porque a maioria das pessoas entrevistadas nem sabiam o que era a internet das coisas, né? E aí fazer um aplicativo já com todas as formas poderia não ser tão funcional. E aí pensamos em desenvolver o quê? Uma página na web que fosse de uma forma mais interativa, mais tranquila de ser mexida. E aí o resultado fantástico. Tá aí a nossa página na web, vou mostrar para vocês agora, compartilhar a minha tela com vocês. E aí a gente vai ver um pouquinho como é que funciona isso. Olha que bacana aqui que nós temos, né? Temos a tela, essa é a nossa página na web. Olha que bacana essa imagem, justamente para mostrar essa questão do distanciamento, né? Camila super criativa, né? Mostrando aí pra gente. Aqui nós temos um pequeno vídeo, tá? Não vou passar por conta do nosso tempo também, que é curto, mas explicando o que é a internet das coisas, porque é um dos gaps que nós vimos na nossa pesquisa, né? Então, utilizando aí o Design Thinking, conforme eu falei. E aí nós vemos toda a questão do que traz, né, a internet das coisas, as suas comodidades, e logo na sequência, como isso consegue auxiliar-nos na identificação do distanciamento. E aí explicando um pouquinho o que é o RFID, né, a identificação por radiofrequência, então tudo que nós já estudamos, quais são essas questões dos sensores, os balizadores e tudo que traz para a gente de bacana. E aí, olha que bacana, chegando ao final, né, a pessoa podendo olhar sobre essa questão, sobre as soluções, né, do distanciamento, do monitoramento do distanciamento, nós temos aqui algumas tecnologias que podem ser aplicadas, mas a gente resolveu ir além na página, né? Então a pessoa, além de poder pesquisar aqui, tá, o que ela pode ou não, né, utilizar, por exemplo, o LED Control, enfim, eu vou pesquisar um específico, mas a pessoa pode olhar todas as formas que tem aqui, todas as bases interessantes que possui, e aí ela pode clicar para saber um pouco mais. Vamos ver um pouquinho mais sobre o LED Control? Olha, ele é utilizado na radiofrequência e seria por uma pulseira, né, que foi uma das questões levantadas lá. A pessoa clica no Saiba Mais, tem mais as informações, e olha que bacana, já o site direto, caso ela queira fazer a compra, entrar em contato com a empresa, fazer aí um orçamento, né, orçamento via WhatsApp, enfim. Então o site ele permite justamente isso, a pessoa encontrar, dizer, olha que bacana, é através de câmeras, utiliza inteligência artificial, uns que são por crachá, outros que são pelo próprio aparelho celular, conforme a gente comentou, né? Muitas pessoas procuraram essa questão do aparelho celular, enfim, e aí a pessoa pode escolher aqui no site qual que é a melhor etapa aí, né? Então estamos aqui, o nosso título, o nosso grupo aqui no final do site, para as pessoas saberem, né, de onde surgiu tudo isso, enfim, e aí bastantes informações interessantes e importantes para isso, né? E esse é o fruto, né? Esse foi o fruto do nosso trabalho. E aí é lógico, será que atende às expectativas? E aí ficamos na dúvida, né? Será que isso está atendendo às expectativas das pessoas? Vamos para mais uma pesquisa, justamente para poder validar tudo isso, né? Colocamos o site aí para as pessoas verem. Agora a pesquisa ela foi feita, né? Tivemos 20 respostas, mas nós pegamos um público específico, que são os nossos colegas estudantes de engenharia da computação. Então, para ter um olhar mais crítico, para olharem para a sua empresa, se eu fosse um engenheiro da computação da minha empresa, eu usaria este site, né? E contrataria esses serviços para poder auxiliar no distanciamento? Isso está próximo à realidade do mercado, que o mercado precisa? E a resposta foi fantástica, né? Nós tivemos aí totalmente satisfatório 13 respondidos, o suficientemente satisfatório 7, mas ninguém relatando que não está atendendo às expectativas, né? Uma outra questão que nós colocamos é a linguagem, né? A clareza nas informações, enfim. E aí está muito esclarecedor, né? A gente percebe aí 11 aí disseram que está muito esclarecedor, e aí outros disseram que tem bastantes informações interessantes. Aquilo que a gente falou, nós desenhamos também para um público que não sabe ou não tem um conhecimento sobre isso, né? Então o site tem essas duas questões. E aqui a parte mais interessante, né? Dos
19 disseram que poderiam ser aplicados, ou totalmente aplicado, ou aplicado com alguma restrição, mas aplicado. Apenas um disse que não vai ao encontro da realidade na empresa onde trabalha, enfim, ou no meio onde ele está. Todos os demais, então, sim, que foi que o site ajudaria bastante nessa tomada de decisão e escolher a melhor forma de manter o distanciamento social. Concluímos então que a página ficou de forma interativa e educativa. Então, o primeiro intuito, que era só mesmo tomar a decisão, agora também se tornou educativo, e que ele tem grande relevância, grande importância aí para ajudar as pessoas. E, mais uma vez, o quanto o Design Thinking foi importante para a gente, junto com a orientação da professora, enfim, conseguimos chegar a esse belíssimo resultado. Agradecemos a atenção de todos, nossa equipe, pela força, pela oportunidade que nos foi dada em mais esse projeto integrador. Nosso muito obrigado.